Olha só, eu quero pedir que você abra comigo a sua Bíblia no livro de primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. Hoje nós estamos no culto de ceia. E eu tenho uma pergunta: o que estraga a ceia do Senhor? E esta pergunta, ela vem... Obrigado, meu irmão, quase que eu já ia te pedir. E essa pergunta, ela vem debaixo de uma fundamentação. Como não vir para a mesa do Senhor? E vamos entender o que Paulo escreve nisto, para nós pensarmos a partida. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Paulo diz: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Deus, obrigado pela tua palavra, fale conosco, traga iluminação à nossa mente nesta hora e nos ajude a aplicar estas verdades à nossa vida, em nome de Jesus, amém. Então, repara, irmãos, pode então haver algo que estraga a ceia do Senhor? Pode então haver uma forma pela qual nós não podemos nos aproximar da mesa do Senhor? Esse texto é fantástico, porque esse texto nos suscita questionamentos. Esse texto de Paulo, ele nos induz a pensarmos: como então nos aproximarmos da mesa do Senhor? Qual deve ser a nossa atitude quando participamos da mesa do Senhor? Certo é que muitos de nós temos considerado esta comunhão, ou seja, a ceia do Senhor, como um momento profundamente introspectivo, um momento de tristeza, de peso, um momento de autoexame. E assim nós passamos a adotar simultaneamente uma série de regras para nós mesmos, criados por nós mesmos, para recebermos a ceia do Senhor, para participarmos deste momento de culto e de exaltação a Deus. Por exemplo, nós estabelecemos regras como, e diga-se de passagem, regras que não estão escritas na palavra. Nós tomamos para nós neste momento como algumas posturas de baixar a cabeça, de fechar os olhos, ou ficar fitamente olhando para o chão, curvar os ombros para que a gente sinta o peso desse momento, procurar no nosso coração pecado não confessado, evitar olhar para as pessoas que estão à nossa volta, até porque você não quer interromper o que Deus está fazendo nesse preciso momento, em seu favor e em favor da pessoa que está do seu lado. A gente não quer ser distraído por crianças, principalmente quando essas crianças são nossas e que elas nos pegam e falam assim: me dá um pouquinho de pão, me dá um pouquinho de cálice. Você já vai ver, se quieta, criança, menino. Você não quer ser, é igual a Zene. Quando ela está com o cálice, ela fala: Paulinha, fica quieta. Repara, a gente não quer fazer isso. A gente quer tentar pegar o peso da cruz e colocar sobre nós. Essas atitudes sombrias, meus irmãos, de introspecção, elas têm razão de aparecer na nossa mente. E eis que eu te digo que eu estou sentindo um frescor aqui atrás. Muito bem, mudaram a ventoinha, muito bem. Repara algo bastante importante, eu acho que assim ficou melhor, não fica botando no microfone. Então, essas atitudes, irmãos, elas têm razão de ser de alguma forma. Porque quando você lê para o texto que eu acabei de ler, Paulo está dizendo para nós que há possibilidades de a gente comer o pão e beber o cálice indignamente. Isso chega a ser um tremor para nós. A gente pensa: meu Deus do céu, será que eu vou tomar agora indignamente? Será que se eu olhar para o meu irmão assim,
dar um sorriso para ele, vai ser indigno? Será se eu não fechar assim muita seriedade dentro de mim? A gente fica sem saber, a bem da verdade, o que Paulo está querendo dizer com tomar indignamente é problema. E isso nós podemos ver que é uma grande responsabilidade. Porque Paulo vai dizer no 29, você deixa a sua Bíblia aberta, no capítulo 11 de 1 Coríntios, que nós vamos passear pelos versículos, você vê no 29, Paulo vai dizer que quem toma indignamente é culpado. Meu irmão, ele pesa a mão, ele diz é culpado pelo corpo do sangue, e ainda mais, ele completa dizendo, há julgamento sobre si mesmo. Aí a gente fica atrapalhado. Por isso a gente cria tudo isso, porque o pecado pelo qual Paulo está aqui identificando é muito grave. Porque é um pecado tão grave que no 30, Deus trouxe doença e morte por causa daqueles que tomavam indignamente. Então a gente precisa pensar um pouco na mesa do Senhor. A gente precisa pensar um pouco na ceia do Senhor. E dada essa realidade de doença, morte, indignidade na ceia do Senhor, é bom que nós paremos um pouco e comecemos a pensar o quão importante é a ceia do Senhor, o quão relevante é a ceia, o quão grave é a nossa postura diante dela. E é isso que eu quero considerar nesta manhã, ajudar os meus irmãos, todos nós, vermos algumas questões para nós sobre a ceia do Senhor. Primeiro, o que era tão indigno a ponto de fazer Paulo falar sobre indignidade ou não dignidade na ceia do Senhor? O que era assim tão indigno? Certo é que quando você para e estuda a igreja de Corinto, você vai perceber algumas coisas nesta igreja. Essa igreja era uma igreja que era devastada por divisões e facções. Essa igreja era uma igreja que, quando reunia para algum tipo de reunião, atividade, era simplesmente uma demonstração de divisão. Eu sou daquele lá, eu sou disso, eu sou do outro mais. E ficava mais claro ainda essa divisão no meio da igreja no tempo da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. Eles simplesmente viviam a fé cristã e se aproximavam da mesa do Senhor sem se lembrar de quem era a mesa. De quem era a mesa. Sabe, meu irmão, para a igreja de Corinto, longe de ser a mesa do Senhor ou a ceia do Senhor, tornou-se na verdade a ceia de João, de Paula, de Paulinha, de Maria, de Marcos, de José. Era a ceia de cada um. Todos tratavam aquilo, repara aqui no 11:21, como Paulo diz, todos tratavam aquilo como se fossem suas próprias refeições. Suas próprias, eles comiam como se fosse a mesa deles. Por isso, nós precisamos cuidar um pouco. Qual era a prática, o contexto da mesa do Senhor na igreja de Corinto? Porque no tempo da igreja de Corinto, a ceia do Senhor era mais recheada do que isso aqui, tinha mais coisas. É por isso que eu tenho proposto, eu já falei para a irmã Sinalva, a irmã Lica, vamos fazer as ceias no domingo da ceia, depois da ceia, lógico, para não corrermos o risco do Coríntios. Então, eles simplesmente, qual era o contexto disso? A família A, por exemplo, a família A trazia para a mesa uma quantia muito grande
de tudo aquilo que era estipulado para a mesa. Mas eles traziam tudo isso para que a família B ficasse com ciúmes. Eles não traziam porque queriam alimentar todo mundo. Traziam para ver assim, ó, eu sou mais forte que tu. Eu tenho mais condição que você. Então a família C passava fome porque ninguém dava nada para eles. Porque, a bem da verdade, a família A trazia para fazer ciúmes na família B, a família B e a família A trazia para não dar para a família C, e o negócio ficava meio diferente, esquisito. Isso tudo chegou aos ouvidos de Paulo, porque tanto a família A quanto a família B, o propósito era humilhar a família C. E isso chegou ao apóstolo Paulo. Por exemplo, aqui 1:22, nós vemos aqui. E havia outro cenário, é que os diáconos da igreja, por exemplo, eles tomavam tudo aquilo que era trazido à igreja para seus próprios deleites, e as pessoas passavam frio, passavam fome, e eles estavam nem aí. A gente via tudo isso. A mesa do Senhor se transformou, na verdade, em uma manifestação de ostentação de riqueza, de arrogância e de ganância, de embriaguez e de orgulho geral. E é por isso que Paulo, ele chega e diz de forma muito séria: vocês estão desprezando o corpo de Cristo. E nesse pressuposto ele estava falando em favor da igreja, porque as famílias estavam desprezando umas às outras. E quando a gente vive nesse contexto de facção, de divisão, de segregação, nós esquecemos algo bastante sério. É que nós, desprezando a igreja do Senhor, nós estamos desprezando quem comprou a igreja. Colossenses 1:13 e 14. Cristo comprou a igreja com seu sangue. Então nós não podemos achar, em hipótese alguma, que alguém é maior ou melhor que outro, e gerar de alguma forma esse sentimento de querer humilhar o outro. Não, todos nós. É dessa maneira que eles aproximavam a mesa. Por isso Paulo estava dizendo: vocês estão tomando indignamente, vocês são indignos de participar de um corpo que vocês estão desprezando. Repara, Paulo, ele traz uma disciplina a esse povo, e dizendo para eles: olha, há um julgamento de Deus para todos vocês que participam desta maneira, que pegam a igreja do Senhor e façam como que fosse a vossa, que pegam a refeição do Senhor e façam como que fosse a vossa refeição. Vocês estão simplesmente desprezando o Senhor, e isso os torna indigno, e isso os torna culpado do sangue e do corpo de Cristo. Sabe, nós precisamos pensar na nossa vida, como nós temos caminhado na nossa fé, como nós temos tratado a igreja do Senhor, porque é isso que nos faz indigno. É tratar mal a igreja do Senhor que nos faz indigno de participar da mesa do Senhor. Nós precisamos pensar. Mas vamos ver a segunda lição. Primeiro, eu já falei sobre a indignidade do povo, aquilo que era indigno aos olhos de Paulo. Mas segunda coisa, é quando as nossas regras estão equivocadas. Quando nós, tomados de um sentimento de justiceiros da cruz de Cristo, nós estabelecemos regras não escritas para nós mesmos e impomos nos outros. Sabe, as regras que eu acabei de falar, como olhos fechados, ombros curvados,
apenas olhando para cima ou para baixo. São regras nossas que distorcem a importância que deveria caracterizar a ceia do Senhor. Da mesma forma do culto a Deus. Vocês já me ouviram aqui falar muito que eu não sou muito adepto de paredes escuras na igreja, nem luzes escuras na igreja. Por quê? Porque para mim foge totalmente do sentido do culto a Deus. Irmãos, nós nos reunimos para nós encorajarmos uns aos outros. É por isso que quando nós estivermos cantando, cante com vista aberta, olha para o seu irmão, abrace ele. Eu percebo que não gosto muito, mas eu gosto. A gente precisa entender que nós viemos para cá não para viver a nossa introspecção. Nós viemos para cá para que a igreja seja encorajada. Meu irmão, nós precisamos entender que o resultado, por vezes, de viver essas nossas regras, é que nós nos retiramos da igreja, embora estando nela, nos retiramos dela e fazemos assim o nosso banquete particular com Deus. É a mesma coisa que acontece com louvores de olhos fechados e mãos levantadas. Você se volta só para você, porque esse tipo de adoração você pode fazer lá na sua casa, quando você está sozinha. Mas no conjunto, na igreja, na congregação, nós precisamos olhar um no olho do outro. Nós precisamos animar um ao outro. Nós precisamos encorajar um ao outro. E não viver uma fé particular no conjunto, no meio. Sabe, o que deve ser visível na nossa experiência de comunhão ou na mesa do Senhor é um forte sentimento de admiração, de louvor, de devoção a Deus, de gratidão ao Senhor, meu irmão. Em vez de nós fechamos no nosso zelo de gravidade do que aconteceu na ceia. E aí nós esquecemos da alegria que precisa fluir em nós num momento como esse. Meu irmão, um momento como esse é um momento que nós precisamos estar muito, mas muito alegre. Por quê? Porque alguém pegou o nosso lugar e nos deu uma nova esperança, nos deu uma nova história, nos deu um novo rumo. A gente precisa estar feliz, a gente precisa se alegrar. Meu irmão, nós não podemos esquecer de algo bastante importante. Olha só, no versículo 23 e 24, Jesus estabelece uma ação aqui na ceia do Senhor. E a ação é a graça, a alegria. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, olha só, pegou o pão e deu graça. Ele agradeceu, ele vibrou. Nós precisamos também entender que a primeira nota que precisamos cantar quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo é a gratidão. É a gratidão. Nós estamos aqui não por mérito nosso. Nós fomos colocados aqui por alguém que é superior a nós, que não teria nenhuma falta de nós se não quisesse, mas escolheu nos amar. Por isso nós só podemos agradecer-lhe. Nós não podemos esquecer também que a ceia do Senhor, a refeição que o Senhor institui, é para pecadores. Por vezes você entra na sua introspecção, avaliando a sua santificação e menosprezando os outros. Não, Paulinha é muito pecadora. Não, mas todos nós somos. E repara que o texto diz, Deus disse assim, ó Jesus, este meu corpo é dado por vocês. Meu irmão, a cada vocês, nessa frase de Jesus, ele está fazendo referência a cada pecador, porque ele veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, ele veio salvar o pecador. É por isso que quando você está na ceia, você precisa olhar para quem está do seu lado e falar, pecador igual a mim, hein? Que coisa boa que Jesus nos salvou, hein? Rapaz, que coisa maravilhosa, nós estamos aqui na mesa do Senhor, hein? Porque Deus, Ele fez isso em Jesus, sabe? Não há como nós virmos a mesa do Senhor
acharmos que nós somos mais ou melhores que ninguém. Todos nós somos filhos pela graça de Jesus. E diga-se de passagem, Mateus capítulo 26, 27 e 28, Jesus chama a nossa atenção para essa conexão entre a ceia do Senhor e o pecador. Olha só o que ele diz: ele pegou o cálice e depois de dar graça, deu a eles dizendo: beba dele todos vocês, pois este é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão do pecado. Repara aqui o link que Jesus faz entre a ceia e o pecador. A ceia é para pecador, meu irmão, porque se nós já achamos que estamos num nível mais elevado, precisamos rogar ao Senhor e pedir: Senhor, nos leve logo, porque o negócio não está fácil. Eu ouvi um testemunho ontem, que Deus responde as coisas de forma inusitada. Um pastor falou que o pai deles, um santo homem de Deus, servo do Senhor, convicto filho de Deus, estava já na sua meia-idade. E uma vez, ele foi visitar o seu pai, e o pai falou para ele: eu quero ir embora para casa. Eu quero ir embora para casa. Não estou aguentando mais, quero ir embora para casa. E aí o pastor falou para ele: pai, o senhor quer que eu oro para o senhor ir embora para casa? Eu quero. E aí ele falou que enquanto ele estava conversando, a esposa, a mãe do pastor chegou, entrou e falou: o que é que você está conversando? Eu acho que ela já estava sentindo o termo da conversa, e as mulheres são mesmo assim, elas chegam e botam o negócio, e ele chegou e falou: o que é que tu está conversando? E aí o esposo falou: eu quero ir embora para casa. E aí o filho e a mãe juntos falaram: você quer então que a gente ore para você ir para casa? Eu falei: eu quero. Ore. Meu irmão, eu acho que eu não teria a coragem de fazer uma oração dessa, mas ele fez. Ele agradeceu pela vida do seu pai e falou: Senhor, ele quer ir embora para casa, pode levar ele. Ele falou que não deu 2 semanas, o Senhor levou o pai. Sabe, nós precisamos entender que pecador, nós somos pecadores, e o sangue de Jesus é o único meio que nós temos de sermos perdoados. É por isso que quando você vem à ceia, você precisa vir com esse sentimento. Um pecador que achou graça, e isso faz com que você olhe para o seu irmão com a mesma graça. Na ceia do Senhor, nós proclamamos a morte dele até que ele venha. E a morte do Senhor, meu irmão, ela só tem uma explicação: ela foi feita em favor dos pecadores. Repara aqui algo bastante importante: se o Senhor diz que nós precisamos lembrar da sua morte até que venha, e a morte dele só é explicada dessa maneira, ele morreu por causa dos pecadores, então quem deve vir à mesa são pecadores. São pecadores. 1 Coríntios 15, 3 vai dizer isso: entrego-vos como de primeira importância o que também recebi: Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Portanto, a quem a mesa pertence? Aos pecadores. Então a mesa não pode propor ao meu coração nenhum tipo de dignidade, de diferença aos demais pecadores. A mesa do Senhor, sempre que é considerada para mim numa excelência da santificação, eu me torno indigno de participar dela, porque ela é para pecadores. Nós precisamos entender que o que nos faz participar da mesa e de forma digna é o sangue de Jesus nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, participe da mesa com alegria, participe da mesa com ousadia. Por quê? Porque o patriarca que está sentado na mesa ou na cabeça dessa mesa
Ele está sentado no trono da sua graça e Ele transforma esta mesa em graça para todos os pecadores. Ah, meu irmão, como nós precisamos entender. Jesus nos quer mais perto dEle. E nós precisamos nos cuidar para nós não nos afastarmos dEle em nome dEle. Nós precisamos entender que as nossas regras não representam Jesus. Terceira lição. Sendo assim, como preparar a mesa? A preparação da mesa do Senhor. Como então, qual é o nosso comportamento e atitude diante da mesa do Senhor? Para que não participemos de forma indigna. Eu quero fazer com você aqui, simplesmente algum lembrete. Lucas capítulo 15, de 1 a 32. Filho pródigo está voltando para casa. Imagine comigo algo bastante importante. Eu quero a sua atenção aqui. Imagine comigo o filho pródigo voltando para casa. Irmãos, o pai matou bezerro. E bezerro cevado. Sabe qual a diferença de bezerro para bezerro cevado? Hein, Paulinho? Você sabe ou não? Muito bem. É o do cevado que a gente gosta. Está bem nutrido, bem gordinho. Chega que quando você passa na grelha, aquelas gordurinhas vão... Meu Deus do céu, é algo divinal. Pois é, ele preparou esse cevado para o seu filho. Irmãos, o filho pródigo, ele não honraria ao seu pai se ele, depois que chegasse em casa, ficasse brabo, ficasse mal-humorado, se ficasse simplesmente sentado no canto resmungando da indignidade que ele viveu lá na cocheira do porco. Seu pai não se sentiria satisfeito por causa disso. Se ele ficasse só murmurando de... eu passei tanta fome, aqueles porcos, aquela coisa. Meu irmão, o pai não haveria de ser honrado. O que honraria o pai do filho pródigo? O pai se sentiria honrado se a indignidade do seu passado, agora que ele voltou para casa, se a indignidade do seu passado desse lugar a uma profunda admiração e a alegria de agora estar sentado na mesa do pai, desfrutando da refeição com o pai. É isso que honraria o pai. A restauração da comunhão foi eficaz. E por vezes a gente vem para o culto, para a ceia do Senhor, na mesma forma dessa hipotética condição do filho pródigo. A gente olha para nós, a gente não consegue se alegrar. A gente olha para nós, estamos resmungando dos nossos passados, do nosso pecado. Meu irmão, o que honraria o pai do filho pródigo é que depois que ele tomou aquele banho exponencial, passou aquele perfume, vestiu aquela roupa, colocou aquele anel, colocou aquela sandália, sabe o que honraria o pai? É que no primeiro toque da música, e diga-se de passagem, os israelitas gostavam de dançar, o primeiro toque daquela música, o filho pródigo, que era pródigo, ele levantasse e começasse a dançar como nunca na sua vida dançou. Isso é o que precisa nos trazer para a mesa do Senhor, a alegria, refletindo a gratidão. E sabe, uma gratidão daquela alegria que você quer que alguém te bata para ver se você não está dormindo. Ontem falaram, a gente brincando com alguém, falou: olha, eu saí para caminhar, mas começou a chover, e aí eu não fui mais caminhar. Aí alguém falou assim: é verdade, ele saiu para caminhar, foi, caminhou, e quando voltou para casa, subindo a rampa para casa, alguém acordou ele do sono. Essa alegria fantástica da mesa do Senhor tem que ser dessas alegrias exponencial, que invadam o nosso corpo. Essa deve ser a nossa expectativa de vir à casa do Senhor. Por isso, meu irmão, minha amada irmã, nós precisamos reconhecer que os nossos pecados afastam-nos de Deus, sim. E isso precisa nos fazer sempre desenvolver uma autoanálise.
análise, um autoexame. Mas esse autoexame precisa ser feito antes da mesa do Senhor, para que quando você esteja na mesa do Senhor, você esteja alegre, satisfeito, porque Ele te perdoou, porque Ele te amou, porque Ele te resgatou, porque Ele te chamou. Meu irmão, participar da mesa do Senhor dignamente é fazer o que o Senhor fez. É simplesmente dizer ao Pai: eis-me aqui, envia-me a mim, toma a minha vida, sou totalmente seu. Finalmente, ao chegarmos à mesa do Senhor, nós precisamos lembrar que nós viemos aqui para comer juntos. É por isso que ninguém come sem que todo mundo esteja servido. Sabe o que isso quer dizer para nós? É que nós somos parte de uma família. Isso é o retrato de uma família. Paulo vai dizer no versículo 10 do capítulo 11 de 1 Coríntios, no capítulo 11 e o versículo 17, Paulo vai dizer: todos comemos do mesmo pão, portanto nós que somos muitos, somos um só. Meu irmão, não se trata de cada um isolado com Jesus no seu clube. Não, se trata de todos nós participarmos da mesma refeição enquanto igreja que está reunida com um único propósito: exaltar o nome de Jesus. A ceia do Senhor é aquilo que nós chamamos de uma refeição de koinonia. Aí você pode dizer para mim: que palavra mais terrível é essa que você está falando agora? Koinonia fala de comunhão, de camaradagem, de amizade. A mesa do Senhor é isso, precisa ser isso para nós. Meus irmãos, se nós nascemos de novo, nós somos parte de uma família de Deus. E o batismo que todos nós passamos aqui é um retrato desta família. É um retrato que nos tirou do filho de Adão. E todas as nossas mazelas enquanto filho de Adão foram sepultado. E agora nós temos a nova identidade de filho de Deus. Através de Jesus Cristo, nós precisamos celebrar a nossa vida em Cristo Jesus. Comemos juntos o mesmo pão, participamos do mesmo cálice. O que isso quer dizer na prática para nós? Qual é a implicação desse texto na prática? Que nós somos um, significa que é correto, que é bem nós nos notarmos e nos reconhecermos no culto a Deus, na mesa do Senhor, durante o serviço. Você pode não abrir a sua boca, mas deixe que os seus olhos, porque os nossos olhos são uma boa de uma comunicação, deixe que os seus olhos retratem você enquanto filho de Deus, e faça isso com os outros, na mesa do Senhor. A implicação de comer o mesmo pão e de sermos um, é que nós precisamos, meu irmão, reconhecer uns aos outros. É por isso, venha com alegria para a mesa do Senhor, venha com alegria para o culto. Olhe para a pessoa que está do seu lado com alegria, porque o Pai maravilhoso, o nosso Pai maravilhoso está no nosso meio. Ele está nos envolvendo numa vida trina, Pai, Filho e Espírito Santo, e eu e você precisamos nos envolver também. Alegre-se. Deus, Ele torna cada um de nós dignos na sua presença, pelo sacrifício de Jesus. Por isso, eu e você só temos uma coisa a fazer: agradecer. Sermos gratos ao Senhor por sua gentil provisão de um novo pão, de um novo nome, de um novo tempo. Festejemos juntos esta comunhão de maneira digna, de todo o coração, para a glória de Deus, porque o Senhor Jesus, Ele ressurgiu dos mortos para nos dar ânimo, força, encorajamento para vivermos para a sua glória. É por isso que eu gosto daquela canção que fala: ressurgiu, a morte venceu, nosso Deus é poderoso,
em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E o Senhor, Ele disse, pelo retrato e o relato de João, no capítulo 6, no versículo 53 ao versículo 57, Jesus disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Deus seja louvado, exaltado o seu nome para sempre.